Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e hoje, falaremos sobre segunda lei de Mendel. Pessoas, se você não viu os outros vídeos da playlist de genética, clica no cardzinho que está aparecendo aqui, que agora o tema da aula é a segunda lei. Então já falamos de primeira lei, variações da primeira lei, heretogramas e resolução de questões. Vai lá na playlist, confere. Se você veio aqui para a segunda lei mesmo, então vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente das características. Lá na primeira lei, o Mendel, quando estava estudando as ervilhas, né, ele viu algumas características que estavam presentes ali. Então ele observou, né, 7 características ali na plantinha de ervilha. A forma da vagem, a cor, forma da semente, cor da casca, posição da flor e a altura das plantas. Beleza. E ele viu que para cada característica tinha duas formas dela se apresentar. Então, cada característica duas formas, a gente chamou a característica de gene e essas formas de alelo. Beleza. Só que o Mendel também percebeu que muitas características, elas independem uma da outra. Por exemplo, eu tenho como ter uma vagem inflada e verde ao mesmo tempo. Ou ela pode ser uma vagem comprimida e amarela. Ou seja, existem características que elas segregam de forma independente, que elas uma não depende da outra. Seria, por exemplo, o fato de que o meu cabelo ser preto, não necessariamente eu preciso ter a pele escura e o olho escuro para o meu cabelo ser preto. Né? Então a gente tem características que estão segregando de forma independente. Mendel não sabia, mas a gente sabe hoje o porquê disso. Porque os nossos cromossomos homólogos, né, aqueles que são do mesmo par, eles têm a mesma informação. Agora, cromossomos diferentes têm informações diferentes. Então, na hora que eu estou fazendo a separação lá durante a meiose dos cromossomos, cada cromossomo está segregando de forma independente. Então, a informação que está no cromossomo 1 é diferente da que está no cromossomo 3. Então, um pedaço do 1 que vai para um lado pode ser o outro lado que vai no cromossomo 3 e assim, para cada cromossomo eu tenho uma segregação independente. Beleza? Mendel não sabia disso. Hoje, com a genética molecular, a gente entende que na meiose eu gero essa variabilidade, porque cada cromossomo segrega independentemente, e além disso, é durante a meiose também, Mendel não sabia, que eu tenho aquela permuta gênica, o famoso crossing over. Né? Então, eu troco os pedacinhos ali de algumas cromátides irmãs e isso acaba gerando cromossomos recombinantes. Mas aí a gente vai ter uma aula só para falar disso lá em linkage, beleza? Seguindo então. Então acaba que a gente pode observar duas características aqui, né? Então a cor amarela da semente, que pode ser para um alelo Vzão, né? E aqui ele está mostrando um homozigoto dominante. Se ele tiver Vzão, amarelo. Já o homozigoto recessivo, Vzinho, vai ser verde. Então homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Quando eu observo a forma da semente, ela pode ser lisa ou rugosa, sendo que lisa é a característica dominante, rugosa recessiva. Então a semente rugosa é um homozigoto recessivo, Rzinho, e a semente lisa, aqui ele está representando o homozigoto dominante, Rzão. Beleza? Então, atenção aqui. Nessas condições, uma semente que ela é amarela e lisa, né? Então ela tem esse genótipo aqui para a cor amarela e esse genótipo aqui para a cor lisa. Então, ao mesmo tempo, ela é amarela e lisa. Então, ela está representada aqui, ó, Vzão, Rzão. Ao mesmo tempo, se eu estou representando uma semente que ela é verde, olha como que é o verde, e rugosa, ó, o rugoso aqui, seria o homozigoto recessivo. Então, eu tenho aqui um duplo homozigoto dominante e aqui um duplo homozigoto recessivo. Se eu cruzasse esses dois, eu teria esse daqui, um duplo heterozigoto. Vocês conseguem entender por que eu sei já direto que isso aqui seria o resultado? Porque olha só, eu sempre tenho um alelo que veio do pai, um alelo que veio da mãe. Então olha só, nessas condições aqui, ó, esse cara aqui, ele só tem alelo Vzão e o alelo Rzão para transmitir para a prole dele. Ao mesmo tempo, esse daqui só tem o Vzinho
e o Rzinho. Então, consequentemente, esse Vzão aqui veio do pai, ou da mãe, né? Tanto faz aqui na planta. Veio desse doador aqui. Esse Vzinho veio dessa outra planta. Esse Rzão só pode ter vindo dessa. E esse Rzinho só pode ter vindo dessa. Então eu sei que desse cruzamento aqui, ó, eu vou ter 100% um duplo heterozigoto. Beleza? Isso aí a gente já viu lá em primeira lei de Mendel, a lógica é a mesma aqui. Cruzamento de um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo dá um heterozigoto. Cruzamento de um duplo homozigoto dominante com um duplo heterozigoto recessivo, um duplo homozigoto recessivo, perdão, vai dar um duplo heterozigoto. Beleza? Até aí estamos juntos? E aqui a gente tem o que seria o cruzamento, então, desse duplo heterozigoto com ele mesmo, né, por autofecundação. Então, se eu cruzar um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com outro Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, eu vou ter essa tabela aqui. Mas vamos lá. Esse cara aqui, ele vai produzir 4 tipos de gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Por quê? Porque ele tem os dois alelos diferentes, né? Então pode ser esse Vzão com esse Rzão ou esse Vzão com esse Rzinho. Pode ser esse Vzinho com Rzão ou Vzinho com Rzinho. E aqui é a mesma coisa. Então eu estou cruzando 4 com mais 4. Né? Então 4 vezes 4, 16 possibilidades ao todo. Só que, perceba, eu tenho aqui uma semente amarela e lisa. Amarelo e liso são as duas características que a gente já tinha visto que eram dominantes, não é? Então eu tenho as duas informações dominantes aparecendo aqui. Espera-se então que do resultado geral o dominante apareça. Se eu for um duplo dominante, se eu tiver a característica dominante para a cor e para a forma, espera-se que ela apareça mais. Vamos ver se isso foi observado aqui? Então vamos contar quantas sementes aqui são amarelas e lisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tive aqui um resultado de 9 sobre 16 ao todo. Então 9/16 de possibilidades de aparecer a característica dominante para os dois genes que eu estou observando. Se for um gene só dominante, né, o da cor ou o da forma da semente, aí a probabilidade já vai ser menor. Então, para ela continuar sendo amarelo, com a característica dominante, mas agora já rugosa, que é a característica recessiva, olha aqui, amarelo, rugoso, amarelo, rugoso, amarelo, rugoso. Deu quanto? Deu 3 sobre 16. Beleza? Agora, se eu olhar a característica lisa, que é recessiva, que aliás que é dominante, mas com a cor verde que é recessiva. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Também vai ser 3 sobre 16. Agora, na outra ponta eu tenho aqui o cara que é duplo homozigoto recessivo. Então ele é recessivo para a cor e recessivo para a forma. Então ele apareceu aqui só uma vez das 16. Isso me dá uma proporção aqui de 9 para o duplo dominante, para 3 para o heterozigoto, 3, o outro que é heterozigoto, para uma das características, e somente 1 para o que é recessivo para as duas características. Então eu fiquei com a probabilidade 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Isso no fenótipo, tá bom? Quando a gente começa a trabalhar com muitas probabilidades, a gente olha mais para o fenótipo. Então eu tenho aqui, ó, 9/16 de ser amarelo liso, 3/16 de ser amarelo rugoso, 3/16 de ser amarelo liso e só 1/16 de ser verde rugoso, porque verde é recessivo, rugoso também. Quando eu sou verde liso, verde é recessivo, mas liso é dominante, então aparece um pouquinho mais. Rugoso é recessivo, mas amarelo é dominante, então aparece 3 também. E aqui amarelo e liso, dominante, dominante, maior probabilidade. Beleza? É basicamente isso aqui que a gente tem de segunda lei de Mendel, tá bom? Bom, vamos ver um outro exemplo, né? Então eu tenho aqui esses bichinhos que é de um jogo chamado Plants vs Zombies, né? São as plantinhas que ficam tirando sementes para derrotar zumbi. É um joguinho bem divertido, inclusive. Nesse joguinho eu tenho essas sementinhas, essas plantinhas, né, que cospem sementes,
E essa aqui é a principal, é a que você começa. Ela tem uma cabecinha simples e atira uma semente de cada vez e ela é verde. Quando você vai passando no jogo, você já tem essa daqui que é mais rara, que já são 2 cabeças, mas ainda é verde. Mais pra frente no jogo, você tem uma mais rara ainda, que é essa aqui, azul, que cospe semente de gelo. E progredindo mais ainda no jogo, aí é fictício, né? A gente tem aqui essa de 2 cabeças que atira gelo para os 2 lados. Então a gente pode criar um esqueminha parecido com o que a gente tinha visto antes, onde ser cabeça simples vai ser informação dominante, então estou botando aqui o alelo dominante para cabeça simples, e ser verde também é uma característica dominante. Ter uma cabeça simples, a gente já viu que é dominante, né? Então essa daqui que tem cabeça simples e azul também é dominante para cabeça. Agora, azul já não é a cor predominante, então vai ser recessivo. Ter cabeça dupla não é a característica dominante, então alelo recessivo, mas é verde, alelo dominante. Cabeça dupla, recessivo, azul recessivo. Então aqui eu tenho um duplo recessivo e aqui eu tenho um duplo dominante. E aqui eu tenho uns que são heterozigotos para essas características. Vamos ver como que se aplicaria. Bom, se eu tivesse aqui então um cruzamento de um duplo heterozigoto, né? Cruzamento de um duplo heterozigoto, esse cara aqui, ó. Quais são os gametas que ele poderia fazer? Bom, 4 gametas. Ele poderia fazer gameta Azão, Dzão. Poderia fazer gameta Azão, Dzinho. Poderia fazer gameta Azinho, Dzão. E ainda poderia fazer gameta Azinho, Dzinho, né? 4 gametas possíveis. E é justamente o que a gente observa aqui, ó. Então, os 4 gametas possíveis aqui, os 4 gametas possíveis aqui, então ficou a tabela 16 por 16. Vamos deixar ela mais gráfica? Pronto. Então, olha a proporção que eu achei aqui. Característica verde e cabeça simples é a característica dominante, não é? Vamos ver aqui quantas cabeças simples verde apareceram? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 9 de 16. Faz sentido, porque é duplo dominante. Ele tem característica dominante para cor e para forma. Beleza. Partindo agora para o cabeça dupla, que também é verde, mas dupla já é recessivo. Vamos ver quantos tem? 1, 2, 3. Então já apareceu aqui, ó, 3 sobre 16, porque ele ainda tem uma característica dominante, que é ser verde, mas a outra é recessiva, então já é menos do que essa. E ele ser cabeça simples, que é a característica dominante, mas ser azul, que é recessivo, também vai dar 3 sobre 16. 3 sobre 16. E quando que ele vai ser aqui, ó, um duplo recessivo? Aí vai ser só 1 sobre 16. Então a gente viu aqui outra aplicação daquele exemplo que eu tinha dado, né, quando você tem o cruzamento de um duplo heterozigoto. Beleza? Tranquilo, suave, sereno. Então, vamos exercitar aqui com umas questõezinhas de genética. Então eu separei 2 aqui para a gente fazer. Então olha só, primeira questãozinha. Nos cavalos, a cor negra é devido a um gene dominante Bzão. Então já vamos anotar aqui, ó. Deixa eu botar desse outro lado. Bzão igual negro. E ele tem um alelo recessivo, que é o Bzinho, que vai determinar a cor castanha. Vou botar aqui castanho, caste. Beleza. O caráter trotador é devido a um gene Tzão. Então, se ele tem um outro gene, ele vai ser trotador. Vou colocar aqui trote. E se ele tiver o alelo recessivo Tzinho, ele já vai ser de caráter marchador. Vou escrever marche. Beleza. Suponha que se trate de segregação independente. O que é isso? Segundo a lei de Mendel. Então é uma forma que a questão tem de te dizer que essas características não dependem uma da outra, não estão no mesmo cromossomos, não estão ligadas, ou seja, a chance de uma é dela e a chance da outra é da outra. O que eu faço é juntar essas probabilidades depois, ou fazer essa tabela grandona já, que nem sempre ela vai ser tão grande, tá? Às vezes eu vou ter menos gametas possíveis e a tabela vai ser menor. Como parece que é o caso aqui, vamos continuar. Que tipos de descendentes vão resultar do cruzamento de um trotador negro, homozigoto, para as 2 características, com um marchador castanho? Bom, nessa questão não me deu o genótipo, porém me deu as características de quem está cruzando.
Então eu estou cruzando aqui, ó, um trotador negro. Opa, para ele ser trotador, ele tem que ter pelo menos um alelo tesão. Para ele ser negro, ele tem que ter pelo menos um alelo besão. Só que a dica que ele me deu foi que eles são homozigotos para as duas características. Então ele vai ser tesão, tesão, besão, besão. E ele está cruzando com quem? Está cruzando com o marchador castanho. Opa, marchador é alelo recessivo. Então a única forma de ser marchador é se for assim, ó. Tzinho, Pzinho. E castanho, bom, castanho é a mesma coisa, recessivo. Então a única forma de ser castanho é se for Bzinho, Bzinho. Então agora eu já sei quem eu estou cruzando com quem. Só que olha só, esse cara aqui, ele só produz um tipo de gameta, Tzão, Bzão. Então vou até colocar aqui, ó. Tzão, Bzão. É o único gameta que ele faz. E esse daqui, o único gameta que ele faz também é Tzinho, Bzinho. Quando eu fizer esse cruzamento aqui, eu vou ter 100% Tzão, Tzinho, Bzão, Bzinho. Porque esse cara aqui só tem alelo dominante para passar. Então esse alelo dominante veio dele, esse aqui também. E esse aqui só tem alelo recessivo. Então esse recessivo veio de lá e esse aqui também. Então me deu um resultado de 100% para esse genótipo aqui. Tzão, Tzinho, Bzão, Bzinho. 100% heterozigoto. Como que eu vou enxergar esse cara aqui? Eu vou enxergar ele trotador negro. Ele tem um alelo recessivo para marchador? Tem. Mas ele é marchador? Não. Ele tem um alelo recessivo para castanho. Ele é castanho? Não. Beleza? Tranquilo? Então tá aí nosso resultado. Vamos para a segunda questão agora. Suponhamos que numa planta a cor branca, então já vamos anotar essas informações aqui. Deixa eu até voltar aqui o espaço para a gente ter mais dinâmica. Opa, voltei demais. Aí. Então vou botar aqui desse outro lado. Então eu tenho um gene Bzão que vai determinar a cor, né? E isso aqui vai ser a cor branca. Então Bzão branco. E o alelo Bzinho vai ser amarelo. Beleza. Além disso, ele me deu ali, ó, o outro gene. O gene que determina a forma. E o Ezão determina a forma discoide. Vou colocar aqui disco. E o Ezinho determina a forma esferoide. Vou colocar aqui esfera. Esfera. Beleza. Aí ele está me dando aqui já quem eu vou cruzar com quem. Então eu vou cruzar um Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, com um Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Deixa eu adiantar a nossa vida aqui e já botar esse cruzamento. Pronto. Então, ó, ele já me deu aqui, ó, o cruzamento de quem que eu vou cruzar com quem. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Esse aqui é um duplo heterozigoto. A gente já viu que o duplo heterozigoto vai ter as 4 possibilidades ali de gametas, né? Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão ou Bzinho, Ezinho. Já esse aqui, ó, é um homozigoto dominante com homozigoto recessivo. Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho. Então ele só produz um tipo de gameta, ó, Bzão, Ezinho. Então a minha tabela ficou bem pequenininha. Aí ele quer saber qual a probabilidade de aparecer esse genótipo e esse outro aqui. Então Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Opa, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho tá aqui, ó. Então deu para esse dali, deu 25%. Né? 25% ou 1/4. Já para esse aqui, ó, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão, ó, não existe, não apareceu aqui. Então para esse daqui deu 0. Então nesse caso aqui não tem como, com esse cruzamento, aparecer esse genótipo aqui. Beleza? Porque ó, esse Ezão, um tem que ter vindo do pai, o outro tem que ter vindo da mãe. Só que aqui, ó, beleza, esse aqui até tem um Ezão, mas esse aqui não tem, ó. Não tem um Ezão aqui. Não tem. Então como é que eu posso ter esse resultado aqui de cruzamento? Não posso. Então deu 0% para esse e 25% para esse outro. Beleza? Tranquilo? Suave? Na nave? Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre segunda lei de Mendel. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha aí, ajuda o canal a crescer.
Por enquanto eu não estou ganhando dinheiro com isso, é só pelo prazer de ensinar. Deixe aqui nos comentários o tipo de conteúdo que você quer ver a seguir, se eu continuo com a playlist genética, se eu vou para outro conteúdo. Vamos conversar? Me fala aqui embaixo. E obrigado. Tchau, tchau.